Fala, galera, terceiro episódio da segunda temporada do podcast aqui no Cartódromo da Granja Viana. E a gente só tá sentado com essa vista maravilhosa aqui porque o convidado de hoje foi que nos recebeu aqui nesse humilde recinto aqui, ó, maravilhoso aqui. Dá pra dormir aqui, dá pra tomar, fazer churrasco, tomar cerveja. Dá, aqui dá qualquer coisa. Dá pra fazer festa. E também andar de kart. Valtinho Travalini, o tio Valtinho, pra quem andou de kart aí nos anos 90 igual eu, e até para que a molecada que anda hoje. Tio, seja bem-vindo aí. Muito obrigado. Contar um pouquinho é um prazer estar com vocês aqui. Dessa história aí, porque o kart só tá aqui, e o Maurão falou isso aí agora há pouco, que o kart só tá aqui porque teve pessoas igual o senhor que lutou para que isso acontecesse, que foi o grande professor, né, daquela época, né? Conta aí pra gente aí, como é que o senhor conheceu o kart? Como é que começou? Tudo começou assim, ó. Nos anos 60, começou o kart no Brasil. Sim. Praticamente, né? E eu sou primo do Giafone. O mais velho, o Afonso, que é o meu primo mais velho, foi o primeiro a ter um kart, que era mais ou menos, acho que talvez 62, por aí, entendeu? Não? E eu e o Zeca, que é o irmão mais novo dele, né? O que a gente fazia? Nós éramos os mecânicos dele. Mecânico, assim, para limpar o kart, sim, né? Vamos dizer, né? Nada, mas não tinha muita coisa. Tirava os rolamentos e limpava com óleo Singer, punha o óleo Singer da máquina da minha avó, alguma coisa assim, da máquina de costura. Enfim. E aí tudo começou assim. E o Afonso foi o da família, foi o primeiro, o que levou tudo isso aqui. E existia um cartódromo para ele andar? Como é que era? Não. O cartódromo qual que você disse? Não existia um cartódromo já para ele andar, não? Existia. O primeiro cartódromo que teve corrida foi o de Ribeirão Preto. Era um cartódromo mesmo. O resto das corridas eram todas na rua. Tudo de rua? Tudo na rua. Ia lá, a prefeitura fechava um espaço lá, cada hora num lugar, né? Interior tinha muito, entendeu? Não. Primeiro cartódromo mesmo foi de Ribeirão Preto, que já é dos anos... Eu estreiei lá, em 64. Em 64. No dia 15 de novembro... O primeiro kart que o senhor sentou foi o dele? Foi. 15 de novembro de 64 era uma corrida longa. Todas as corridas eram longas, né? Sim. Era assim, no mínimo 1 hora, mas de 1 para 2. E quando eram 2, podia ser 2 pilotos ou um mesmo corria 2. E aí ele chegou para mim e falou: "Você vai correr comigo isso aí?" Mas sem nunca ter sentado, não? Já tinha dado umas treinadas? Não andava. Mentira. Só acompanhia, de olhar, você aprendia olhando, né? Sim. Porque não tinha... Tinha assim, o que podia andar naquela época? Tinha um lugar no Morumbi, onde é o Einstein, o hospital. Uhum. Ali era um quadrado, um quarteirão, e às vezes amaciava um motor lá, entendeu? Não? Sim. A gente ia lá e dava uma volta lá. Mas assim, andar de... A altura batia os pedais? Que não, se esticava. Não, porque ele é alto, né? Ele é alto pra caramba. Não, se esticava. Hoje em dia é meio complicado. Se eu puxar 1 centímetro, não, aquela lá... Tá longe, deita aí que você alcança. Era mais ou menos assim. Bom, conclusão. A primeira corrida foi no cartódromo de Ribeirão Preto. E como é que funcionava naquela época? Era o seguinte. Tinha, por exemplo, um grid de 30 caras. Os cobras que você conhece todos aí. O Wilson, o Moco. Enfim, toda essa turma que só teve sucesso no automobilismo aí, né? E você, por exemplo, quem tem de novo para correr aí, ó? Ó, tem eu, o Xuxi e ele aí. Tá bom, para o treino, vocês vão andar uns 15 minutos aí. E aí uma comissão, que eram 2 italianos, que eram o Arrigo Scassoni, o Bastos. Bastos? Bastos, já era comissário. E aí acabava, então eu andava uns 10 minutos, você andava uns 10 minutos, ele andava uns 10 minutos. Aí terminava, falava assim, você sim, você não, você vai treinar um pouco. Você já pode correr, era assim que funcionava. Uma avaliação rápida, né? E aí foi assim, a primeira corrida que foi com o Afonso, ele andou, né? A primeira corrida ele andou, ganhou. Aí ia entrar eu em primeiro lá. Pressão. Eu queria morrer, cara. Eu nunca me senti tão mal na vida. E como é que foi? Eu ganhei. Eu? Ganhei. Foi ao longo da corrida pegando a mão? Na corrida foi pegando a mão e deu certo. E quando que surgiu o cartódromo ali de Interlagos? O cartódromo de Interlagos... Quanto tempo andando nesses assim? Então, a história do cartódromo de Interlagos
é o seguinte, isso já foi, o cartódromo foi inaugurado em 67. Existia uma família da Gantia, o Piero Gantia, Lula Gantia e o Carlo, que era da nossa idade, né? Na época, o prefeito de São Paulo era o Faria Lima. E eles eram muito amigos do Faria Lima, do prefeito. E o prefeito era a 1000 por hora, né? Aí um dia na casa do Carlo, na casa dele, que o prefeito estava lá, a gente chegou para o prefeito, jantando ali, né? Ô prefeito, faz um cartódromo para nós aí, né? Ele falou, mas não tem cartódromo lá em Interlagos? Não, não tem. Mas por quê? Existia o autódromo, mas não tinha o cartódromo. O autódromo é mais velho que eu. Sim. Mas o cartódromo não existia nada. Aí a primeira área que ele deu é onde é o estacionamento hoje lá embaixo, onde era a Curva do Sol antiga. Sim, sim. Mas ia ter um problema. A área era maravilhosa. Depois virou um negócio de motocross lá. Mas a área era maravilhosa lá. Só que tinha um problema. O acesso, se tivesse evento, não dá para entrar no kart. Tinha que fazer um túnel, alguma coisa assim, não deu certo. Aí ele chegou e falou, olha, eu falei com os engenheiros lá, tem uma parte lá que nós estamos aterrando. Por isso que tem aquela diferença de altura? Aquela altura. Era tudo embaixo ali? Era tudo fundo ali, ó. Quando você vai lá na esplanada, Sim. que a gente chama da curva, vê aquela altura? Era lá embaixo. É aquele aterro tudo. E o que está lá? Você sabe o que está lá? A maioria do aterro, o que é, não? Não. A Faria Lima. Avenida Faria Lima. A Avenida Faria Lima era uma rua estreitinha, que era a Rua Iguatemi. Só que esse prefeito era a 1000. Ele desapropriou tudo aquilo para fazer a avenida, que é a Avenida Faria Lima hoje. E jogava todos os caminhões lá, entendeu, não? E aquilo foi socando. E na época, a dona Lula, ela estava trabalhando no autódromo, para reformar o piso do autódromo. E ela, na época, ela trouxe um cara que fez Monza, um engenheiro, um italiano, entendeu, não? Aí nós pegamos, ele falou, dá uma olhada lá. E nós fomos lá, inclusive foi até engenheiro lá. Ele falou, ó, vamos medir tudo? Ele falou, dá, porque quem entra de caminhão aqui, isso aqui vai socar pra caramba. Era um caminhão atrás do outro descarregando. E descarrega. Era o dia inteiro, sem parar. Até chegar naquela altura ali. Até chegar na altura que você tem, o cartódromo hoje. Aí ele falou, a gente faz uma base legal, tudo, e não vai ceder essa pista não. Não pode fazer tranquilo. Aí o prefeito mandou demarcar a área, né? Deu aí pra gente lá e falou, ó, vê o que vocês querem fazer aí. Aí começamos a rabiscar a pista até hoje. As únicas mudanças que são, hoje tem o fim da reta, tem o S, não, aliás, ela vem reta ou o S, né? Sim. E o S lá de trás, quando vai para a esplanada, fizeram as duas emendas só. Desde a original não tinha essa curva e não tinha, e só tinha os dois S, vai. Já era com o S, não tinha aí não reto. Tinha por fora e por fora. Por fora, aqui, o Mauro entendeu? falou isso daí. O resto é tudo igual. Fez uma base muito boa, né? A base é muito grande e ficou o cartódromo lá. Caramba. Esse cartódromo, na realidade, quem fez, na minha cabeça, foi a dona Lula Gância. Sim. Ela que mexeu os pauzinhos todos lá, lógico que a gente... Mas foi ela que ela é mentora de tudo, na minha cabeça é ela. Pouca gente sabe disso. Aí já pararam de correr ali na rua ali e já falaram... Não, com aquele cartódromo maravilhoso lá, aí até hoje o cartódromo... Exatamente igual. É pouco largado, porque ele naquela época não tinha tanto kart assim, né? Uhum. Então, as acomodações deles são pequenas, entendeu? Sim. Não? Era um outro padrão também, né? Anda 200 karts e a pista é boa até hoje. Ela foi, na reforma foi alargada um pouquinho, era um pouquinho mais estreita. Foi, quando foram mexer na Fórmula 1, eles precisavam testar o asfalto, né? Agora, a última... Isso, essa última, né? Ganhamos um asfalto novo. Aí ganhamos um asfalto novo. E Tanto é que depois teve que fazer as zebras, lembra? O Marcelo, exatamente. o irmão do Zabolão, que junto com o pessoal da federação, que começou a mexer nas zebras porque não batia, tinha um desnível, não batia. Então, e esse asfalto ganhamos de graça, né? Porque eles quiseram fazer o teste e fizeram o teste... ali no cartódromo. E é interessante, porque, inclusive, eles fizeram aqui, tá? é o mesmo que fez aqui? É o mesmo que fez aqui. É muito interessante, porque não tem emenda. Tem gripe, né? Não, é maravilhoso o negócio. Vem, por exemplo, um carro descarregando o asfalto, aí o asfalto teria que acabar uma hora, aí precisa parar e carregar, né? Sim. Aí vem outro atrás e continua.
Entendeu não? Forma um trenzinho e vai... Forma um trem, aí esse outro já vem, já carrega e continua. Pra não ter emenda. Pra não ter Enquanto emenda. isso, a máquina vem atrás já dando... E a massa deles, que eles, sei lá, é pra Fórmula 1 isso aí, né? É, pra Fórmula 1. Porque o kart tem um problema na tração. Na tração ele arranca muito o asfalto. O Fórmula 1 não é na tração, é na freada. Que aquilo freia demais. Ele freia, ele arranca o asfalto. Ele ondula o asfalto, sim. Entendeu? O kart é na hora de arrancar, né? O kart é na arrancada. Se você tiver uma pista que não tem um negócio, sei lá, um negócio bem feito para aguentar isso aí, o kart arranca o asfalto. Você sabe disso. Sim. Você sabe, né? E a Fórmula 1 ao contrário. A Fórmula 1 não arranca, apesar daqueles pneuzões desse tamanho que usamos, mas a freada dele sempre foi... É muito bruta, bruta demais, né? Eles vêm a 300 e... Não, quando a gente vê eles parando no box ali, parece um brinquedo, né? Aí ele para de repente, né? É muito forte. E aí, quando é que o senhor adquiriu o primeiro kart, para falar, não, esse é meu, agora eu vou competir... E chegou a andar contra o primo? Corremos juntos. Corremos 3 já. Chegamos a correr os 3. O Zeca, o Afonso? O Afonso, o Zeca e eu. Entre o Afonso e o Zeca, qual que você acha que era o melhor? Entre os dois? Cada um com uma característica. Os dois são bons, vai. Sempre foram de primeira. Os dois são espetaculares. E são tanto o Afonso quanto o Afonso são um cara de automobilismo que ajudou demais em tudo que ele punha a mão. Sopalão ele era depois, muito, né? ele era criança, muito dedicado demais, entendeu? Não? E o Zeca também, né? O Zeca é mais quieto, mas ele é o cara que está no automobilismo até hoje. Tudo que a gente tem hoje, praticamente é deles hoje. Agora estão meio que se aposentando um pouco com corrida. Sim. Mas, pô... O Felipe é mais parecido com o Afonso e o Zequinha é mais parecido com o pai, Quietão? Não. Não? Eu diria assim, o Felipe é mais gasolina, vamos dizer assim, né? Ah, tá. Mais da família da corrida. Sim. E o Zequinha era bom pra caramba também, ele era legal. Mas ele mudou mais pro lado de administrador, vai. Tanto que ele é um administrador da Stock Car, essas coisas todas, entendeu? Não. O Felipe não. Bom, o Felipe faz tudo, né? O Felipe corre, tudo. É da FIA, é da CBA, é da Bandeirantes. Não, eu lembro quando eu tava lá no Paladino, morando no container, que eles fizeram um hotel, até sair a casa minha lá. Ele foi lá, bateu lá na... Xinha, posso dar uma olhada aí dentro? Falei, pode. Olhou e falou, o que você acha de eu fazer isso aí lá na granja? Em vez do cara ir pro hotel, porque eles ficam reclamando que não tem, né? Aqui em Cuti, aqui nessa região, não tem hotel perto, né? Tem que ir pra Alphaville pra dormir lá. Ele falou, vou pensar sério nisso. Eles são danados pra fazer coisa. Né? E aí, quando é que o senhor falou, não, agora eu me profissionalizei, e aí, não, agora eu vou fazer umas corridinhas fora, Quando é que o negócio começou, pegou mesmo? Você falou, não, é isso aqui que o negócio pegou já de cara, porque a gente era muito gasolina demais, né? Entendeu? Então, aí o negócio foi indo, você vê em 70... Era adolescente? Não era adolescente, porque naquela época era 18 anos para correr. Já era adulto já, pô. Na minha época era 18 anos. 18 anos. Vou te dar uma... Eu fiz, por exemplo, no dia 31 de outubro, 18 anos. E essa primeira corrida minha foi dia 15 de novembro. O Emerson junto comigo, mesma idade, mesmo ano, vamos supor. Que a gente estudou junto, até escola, tudo. E a gente era muito amigo junto assim. E nessa primeira corrida, ele não tinha idade. Mas o Barão chegou, o pai, fez com 17 autorização por dia, alguma coisa mais ou menos assim, vai. Mas o Emerson tinha uma facilidade muito grande, que a família era gasolina inteira, pai, mãe, tudo, né? Eles sempre foram do automobilismo top, né? Sempre fizeram, eles fizeram o nosso automobilismo, né? A gente sabe disso melhor que ninguém. Bacana demais. Então, mas aí começou aí. Mas era 18 anos. Era 18 anos. Depois, e aí foi indo. Já nos anos 70, baixou para 16, depois baixou para 14. Foi aí que surgiu o Ayrton e aquela leva do Mário Sérgio, aquela galera ali? Nessa época aí, mais ou menos. Então eles tinham o quê? 16? Ele tinha 16 anos, Eu corri junto com o Ayrton, corri contra o Ayrton, né? Nós corremos juntos, Nós tínhamos uma categoria aqui no Brasil chamada 100cc FIA. Essa 100cc FIA que é igual da Europa, era 100cc FIA também lá. E era uma categoria que tinha os karts
top, sabe? Pneu top, kart top, pneu, motor, tudo. Podia pegar esse kart para correr lá. E o Ayrton, não preciso falar do Ayrton, eu tive uma escola de pilotagem nos anos 70 a 80. E passaram por mim mais de 2.500 alunos. É gente pra caramba, né? Nesses 10 anos, entendeu? Não? E o Ayrton treinava muito na minha escola lá, sabe? Quando ele começou, andava muito lá. E ele sempre foi um pouco a parte de dedicação dele. Bom, eu não preciso falar do Ayrton, né? Não. Não dá pra falar. Mas, não, é que o Mauro contou o lance dele na chuva, porque ele tomou o senhor dava pau nele na chuva, né? Aí que ele começou a treinar na chuva, né? Lógico, eu tinha mais experiência que ele, Sim. mas ele era um cara que estava lá para aprender tudo, né? E deu no que ele deu aí, né? Aprendeu demais aí. Mas, No seco, quando o senhor viu ele andando as primeiras vezes no seco, já viu que ele era diferente? como é que é? Quando o senhor viu ele andando no seco, vamos tirar esse lado da chuva, quando viu ele andando legal, assim, que ele já estava acelerando, o senhor já tinha visto nele algo assim diferente? Já, desde cara. Desde cara. Ele já começou. Ele assim. chegou lá bem cru? Não é que ele chegou cru. Ele andava muito de kart. Não é que ele chegou cru. Cru todos chegam, tá? Sim. Mas você tem que se dedicar, você tem que treinar pra caramba. E ele andava pra caramba. Ele andava, treinava, aí parava e calibrava pneu, entendeu? Ele mesmo. Não? Experimentava 10 libras aqui, 11 aqui, 12 ali, aquele negócio todo com um calibradorzinho na mão. Nós não tínhamos tanto recurso igual hoje, né? Sim. Hoje os recursos são muito grandes do kart. O kart hoje é meio complicado até. E tanta coisa que tem para você. Chega a confundir, Você sabe como é que é. Então ele tinha essa facilidade. Ele, por exemplo, tinha o mecânico abrir o motor, ele queria abrir o motor e de repente ele estava abrindo o motor. Ele se interessava mesmo, não adianta. Ele tinha algo fora do normal mesmo, né? Então se dedicava a tudo isso aí. E nós corremos juntos até 78. 78 inclusive foi o último mundial que eu participei, talvez não foi. E ele já corria mundial junto comigo, tudo lá, entendeu? Aí, por falar em mundial, ó a preciosidade aqui, ó. Fábio, foca aqui, ó. Ó. Isso é velho, hein? Tá vendo? Aí, ó, Campeonato do Mundo, 1970. 1970, é. Essa foi uma equipe brasileira, foi a primeira vez que foi uma equipe brasileira para o Campeonato Mundial. E nós somos com os karts brasileiros, entendeu? E, bom, mas já era mini, não? Hã? Já era mini? Era mini. Era mini. Aqueles mini assimétricos, era bonito pra caramba. Os caras sentavam com os karts sentados até hoje, que é, mas... Aí chegamos com aqueles karts lá, os caras olharam para aquilo lá e falaram, bom, estamos ferrados aqui, né? Mas na hora que punha para andar, não era igual deles. Né? Não era aquelas coisas? Aí tivemos que modificar, fazer os karts iguais lá, né? Mas foi um negócio bacana tudo. Mas é o que vocês já corriam no Brasil, vocês levaram para lá, chegaram lá que vocês conseguiram ver a diferença dos gringos, pá. Caramba. Aí eu já trouxe um kart de lá depois e fiz um kart aqui. E aí mudou o kart, né? Porque era 2 segundos mais rápido, era uma coisa absurda. Então o outro fabricante, o Mário, ou outro que fosse, tiveram que ir atrás. A gente era muito xingado no começo, mas depois eles viram. Os maloqueiros, né? Chegavam lá. Pô, comprar um kart novo, pô. Vai fazer o quê, né? Foi a mesma coisa nos anos... Aí nós tivemos uma fase muito difícil aqui, na época dos militares, né? Ficou muito difícil, que era proibida a importação. Aí o kart era como supérfluo, mas em 76, 7, mais ou menos, o kart entrou também para proibido, entendeu? Não? Então ficou difícil de trazer as coisas e a categoria acabou. Aí nos anos 80, as corridas foram praticamente com 125, com kart nosso, com pneu nosso. Já tudo nosso. O kart não teve aquela evolução toda, né? Aí depois veio em 89, não foi o que o Collor entrou? Falou que abriu o comércio, aquele negócio. Aí fui para lá e eu trouxe aqui para o Brasil, por exemplo, na Europa, até hoje, e aqui até hoje igual, você tem uma fábrica de motor, ela faz um pneu, e esse pneu dura, por exemplo, 3 anos. Daqui a 3 anos ele pode homologar outro.
Nesses 3 anos ele não pode mexer. E é igual para chassi, é igual para motor. Sim. Então você lança um motor, daqui a 3 anos ninguém entra. Só pode entrar daqui depois, entendeu? Para proteger o mercado. Assim funciona na Europa. E depois eu trouxe o pessoal da Europa para cá para fazer funcionar aqui e funcionou, entendeu? Como é que surgiu o lance da Yami, do motor? Então, o negócio da Yami do motor, exatamente. Como tinha nesses anos parou tudo, porque eu sempre tive um relacionamento aí com a Yami desde 68, né, que eu represento eles. Mas nos anos 80 parou, porque eu não podia mais. Então ficamos parados. Quando chegou 89, que eu vi que ele ia entrar, eu voltei para a Europa lá para falar. Eu ia para a Europa, mas voltei a conversar com eles, que era para a gente fazer um motor aqui, entendeu? Não, ou uns componentes aqui, montar um motor, enfim, era para a gente mudar um pouco, né? Fazer. Aí que começou outra paulada, né? Os motores eram mais fortes e os concorrentes tinham que fazer um motor mais forte, igual, não era proibido, entendeu? Não. Sim. Então o kart também deu esse outro pulo. Fui xingado pra caramba, mas depois ficou legal. E é o que está até hoje. Depois veio a fase da água, né? Motores a água. E, embora na minha cabeça eu acho que, por exemplo, hoje você pega a categoria OK e a categoria OK Júnior, que são os tops, são motores muito fortes, mas são os motores mais modernos que tem contrato, porque o motor monocilíndrico, ele não tem balanceamento. É um motor que vibra muito. Você precisa ter 2. Esses motores modernos, eles têm um virabrequim falso que faz um balanceamento, e o motor dura mais, o kart quebra menos. Quebra menos, né? Porque o nosso kart quebra exatamente por isso, né? Por causa da vibração. Mas quantos anos vem desse jeito, né? Mas não mudam, você quer que eu faça aqui? Não mudam. Teria que ter mudado faz tempo já isso aí. É lógico que você vai fazer uma mudança dessa, tem uma boa parte que você vai perder, mas é uma evolução que você tem que fazer, entendeu? Não? Então você pega um chassi hoje que vai correr no Light, que usa esses motores mais antigos, 3, 4 corridas começa a quebrar o kart, pô. Você sabe disso, como é que é. Muito peso, quebra os bancos. Peso, vibração, sabe? Eu acho que tem umas coisas um pouco fora de uma realidade. Os bicos que entram para dentro, umas coisinhas que... Se você pegar hoje, por exemplo, vamos falar do kart, o kart geral hoje em dia, eu tenho certeza que 70% do nosso kart hoje é Honda. Sim, não tem nem dúvida disso aí. O F4 tomou conta do... Lógico, por que então? Então você corre com motor de bomba d'água, pesadão, daquele jeito. Agora, você imagina, se tivesse... nós temos, né, aliás. Mas se você tivesse um motor pequeno, com todas essas coisas, eu tenho certeza que também seria um pouco melhor, entendeu? Não. Lógico. Em termos de custo também, porque não ia quebrar tanto, não ia quebrar o kart, mas os motores hoje são protegidos. Se você vê hoje... Sim, não quebram muito mesmo. Raramente fica o motor no meio da pista, porque os motores são protegidos. Ele tem que estar sem manutenção praticamente para ele quebrar, porque senão ele... Porque o motor não pode mais, o motor não vira mais, você não pode levantar os escapamentos que faz o motor girar. O motor na minha época era, sei lá, eu virava 20 mil, 22 mil até chegava, mas o motor não aguenta, assim, ele quebra dentro. O motor quebra, as peças não aguentam. O pistão, por exemplo, que é uma parte muito frágil do motor, se você faz uma mais forte, o motor não anda. Então tem aqui, né? Quebra um pistão e joga o motor no lixo, porque dá uma trava lá dentro que vai biela, vai tudo, joga tudo fora. Então eu acho que está mais do que na hora de mudar um pouco esse conceito, entendeu? Não, mas o senhor acha que tinha que fabricar aqui para baratear? Porque também o lance da importação, nossa moeda não vale, né? Muita coisa. E aí esse lance de trazer essa modernidade acaba esbarrando no lance da grana, né? Aí onde que eu vou te dizer que é onde eu acho que não funciona? Não é que não funciona, nós estamos no Brasil, nós não estamos na Europa. As categorias hoje top são OK e OK Júnior, motorzão, sem dúvida, né? Aí, fora disso, o nosso intermediário aqui hoje, de 2 tempos, é um motor muito antigo. Muito antigo porque não tem esses processos modernos de equilíbrio, essas coisas todas. Então ele quebra muito kart, entendeu? Não. Agora, para você mudar isso aqui, tem que ser meio que radical para mudar, entendeu? Não. Ou, pelo menos aos poucos, né? Estão tentando aos poucos, sabe, com esses motores modernos que hoje tem, que são motores que gastam menos, entendeu? São motores caros, mas gastam menos.
Eu acho que o kart não precisaria ser porque tipo europeu. Sim. Por exemplo, na Europa hoje, o que acontece com a Europa hoje? Hoje na Europa, se você for correr de kart na Europa, nos campeonatos de top, é só fábrica. Só fábrica. Você gasta, sei lá, não dá para você falar, tem uma equipe do Zé lá que me cobra 8 mil euros. Não existe mais isso aí, pô. Vai fazer o quê? Aí você tem que correr nos grandes só. E nos grandes, para eles, pô, é fora da nossa realidade, entendeu? Não? Sim, vai custar 15 mil euros. Os caras usam kart lá 2, 3 vezes e troca o quadro. Eixo, usa uma, tira, joga fora, põe novo. Nossa. Ficou Mas custa um monte de dinheiro, né? Lógico que custa um monte de dinheiro. Não tem como não custar. Mas aquilo lá é para aquele número pequeno, entendeu? Não. Você tem uma ideia, é o seguinte, ó, hoje deve ter numa top, que seria a OK, né, vamos dizer assim, você pega os campeonatos grandes, tem em média 60, 70 pilotos, certo? Uhum. Meu último campeonato, 78 Mundial, Fórmula A, tinha 163 numa categoria só, para pegar 30 e pouco. Quer dizer, mesmo assim é muito restrito. Mas por quê? Porque tinham equipes pequenas. A equipe pequena vai fazer o quê na Europa hoje? Não dá para você montar uma equipe... Não dá nem para brincar. Nada. Não dá. É só para os caras, só para os grandes mesmo. Os grandes fabricantes de chassi, os grandes fabricantes de motor. Não tem outro jeito. Então, eu estou falando isso da Europa, mas nós não somos a Europa. Nós estamos bem longe de lá, entendeu? Sim. Não? Eu acho que nós temos aqui no Brasil um negócio que até hoje eu fico meio assim, sabe? Nós temos uma fábrica aqui no Brasil, que é a KTT, vou até dizer o nome, é um cara que muito bem estruturado, mas não sei, sabe? É um pouco difícil, talvez, o jeito dele tratar. Eu sei que ele não consegue entrar, vamos dizer assim. Sim. Agora parece que vai ter já uma categoria... Só com o equipamento dele, né? Que é uma júnior, porque é uma cadete, né? Só nossa cadete, na minha cabeça, é ridícula. Defasado no último, né? Eu falei agora com o André, que a criança dá um salto do cadetinho, ela vai direto para um kart grande com motor 2 tempos, e aí, pô, a criança não tem base nenhuma. A base que ela tem é competição. Que também é completamente diferente. É um motor que anda, aí vem a vibração toda, aquele negócio todo. Tudo. O kart é grande para ele, é pesado, ele não alcança. Nada, precisa sentar lá na frente, lá você muda toda a estrutura do kart, porque não alcança. Não alcança, é tudo pequeno, eles têm 11 anos de idade. Ele não teve uma base nenhuma, né? Ele anda na cadete praticamente com o pé no fundo da pista inteira. Tem 11 cadetes, tá mais por fora que... Tá muito fora. Eu acho que tudo bem para o primeiro passo, um mirim... Nunca andou e tal, para não ser perigoso. Certo, sabe? Sim. E aí parou. Você quer correr na outra, tem que ter um kart um pouco maior, com motor um pouco mais forte, que é para você não dar aquele médiozinho, né? Aquele kart médiozinho igual tem nos Estados Unidos, né? Não precisa ser o de adulto. Nós chegamos a ter cadetinho. Nós chegamos a ter a cadete aqui com motores que eram mais fortes. Sim. Uma época nós fizemos um motor que era um Puma, que era um motor com piston porte, era um motor assim que tinha, sei lá, uns 9, 10 cavalos. Era um motor bom. Mas aí começaram a mexer nos motores, fizeram mais 2 luzes e deixaram. Aí ele vai para 14, 15, motor muito forte também, entendeu? Não? Então, sei lá, é um pouco de falta de comando isso aqui. Agora, cadete, na minha cabeça, tinha que ter um kart, já estão fazendo agora, né? Um kart um pouco maior e parece que vai entrar KTT, vamos ver. Porque ele tem os motores legais, sabe? A usinagem dele é muito bacana, né? É bacana pra caramba. É uma fábrica espetacular, pô. Os clientes deles, não precisa nem falar nada. É Mercedes, é Volkswagen, é Volvo. O cara é craque pra caramba. Entendeu, não? Bacana. Vamos ver, parece que agora... Porque é difícil o negócio aqui. Não dá pra falar muito, senão eu apanho. Tio, o Caio, assim, eu cheguei até a andar umas corridas contra, assim, já quando eu já era adolescente. Mas o Caio, quando é que o Caio optou? Que ele falou, não, agora eu vou... Foi o senhor que falou pra ele, vai, você tem que trabalhar, decidir a vida. Porque quando ele já era graduado do ZA, eu lembro, quando ele parou literalmente, e aí foi brevetar e tal, hoje trabalha nessa área aí da aviação. Mas foi o senhor que, por ter vivido no automobilismo,
O senhor que deu o empurrão nele dizendo assim, ó, meu, você vai ter que ter um futuro, então vamos... Não, eu acho que esse empurrão era automático, entendeu? Não. Sim. Acontece o seguinte, como eu sempre vivi disso, Sim. a minha vida sempre foi corrida, não adianta, sempre corrida, fábrica, tudo ligado à competição. Quando parei no kart, eu fui pro carro, enfim, embora fosse aqui. Mas então era sempre tudo ligado à competição. Então, automaticamente, os filhos crescem e querem, né? E minha família inteira também é tudo assim, pô. Minha família é toda de gasolina e sem parar, meu, tá louco. Você pega o Afonso, que era o primeiro, teve 4 filhos, 4 andaram. O Zeca tem 2 filhos homens, já tem os filhos que andaram. E eu... Felipe, teu menino nós temos mais primo por aí que tá até hoje. Se juntar tudo, dá pra fazer um grid aqui, grande aqui. O que o senhor acha dessa geração de hoje? Até, eu acho assim, vê se eu tô errado, mas até a geração do Caio, do Colé. Do Colé. Até aquela geração ali, a gente tinha uma galera ali muito legal, que era aquela molecada ali, ele, o PT Koff, o Gomes era mais novo, mas ele, o PT Koff... Fala aí, Fábio, vamos lembrar da molecada ali, da época dele. Quem? Tinha um do Rio de Janeiro, que era bem bom, com eles lá também, que eram 2 irmãos. Não eram os gêmeos não, né? Eram os gêmeos, né? Filho do cara do restaurante, também era bom os moleque, né? O cara do restaurante. Isso, aquele um era o Marius. né? Que era bom os 2 meninos, né? Os 2 eram bons. E também tinha aqueles gêmeos que o Nicasso treinava eles, que eram aqueles que eram bem alto. Aí já eram de Goiânia, não sei onde. Iago e não sei o quê. Isso eram aí, bons também, né? Bons. O senhor acha que dessa geração, que aí a gente teve pilotos que realmente tomaram, né, um rumo na carreira, né? O PT Koff ali na Stock, o Caio lá de Fórmula lá fora. Depois dessa geração aí, o senhor não acha que a gente ficou meio que perdido? Parece que tem uma diferença muito grande entre o brasileiro sair daqui e ir lá pra fora. Ficou um troço meio assim, meio inacessível. Parece que todos que vão morrem na praia. Eu acho o seguinte, sabe? Hoje em dia, naquela época, um pouco, não faz muito tempo atrás, você ia para uma pista, você ia para andar ou de kart, alguma coisa, você tinha que falar alguma coisa, você que guiava. Não precisa falar muito. Fala, escorrega melhor a frente que escorrega, melhor a traseira. Eu estou falando isso aqui pelas experiências que eu tenho com os pilotos, entendeu? Não? Hoje em dia, tanta informação que eles têm, que é telemetria, que é isso, que é aquilo, eles não falam mais nada. Porque a hora que eles param, tem 2, 3 para ficar discutindo o que aconteceu com ele. Dão palpite no carro, dão palpite em tudo. Não que seja errado, porque tem informação que você hoje precisa para você discutir com o piloto, mas ele não tem mais chance de falar. Ele tem muito pouca chance de falar, entendeu? Não? Sim. Por causa das informações. Não que seja errado, não sou contra, não. Até ajuda. É um complemento, né? É um complemento. Mas o senhor concorda que quando o cara ia lá na pista, por exemplo, eu tô lá no seu box treinando um menininho. Não, vai lá, Xinha, que ali dele é ruim. E aí eu literalmente fazia, você não tá passando aqui na zebra. Quando eu pisava ali, porque a visão nossa aqui do box, a gente tá longe de ver um trecho que tá escondido. Esse jeito mais raiz, fora os treinos juntos, né? Pra ensinar a passar, fazer, ver onde o cara tá freando. Porque a visão do piloto sentado é completamente diferente da visão nossa aqui de cima, né? Lógico. O senhor não acha que falta isso? Falta apertar mais a molecada? Porque assim, parece que o pai então, também... Mas eu não vou dizer nem essa que geração seja, é muito... Eu não vou dizer, eles não têm muita oportunidade de falar. É? Mas por mim, eles não têm oportunidade de ficar falando. Por causa das informações que dão, entendeu? Não? Entendi. É complicado. Não é que faz falta, mas, por exemplo, se você pega, por exemplo, vamos supor, um Caio Collet, tá? O menino que veio dessa fase, que era pauleira, que atua sim, praticamente. que só tinha nego bom. Aí, muito bem, de vez em quando ele está aqui, ele vem andar de kart. Aí outro dia, quando ele estava aqui, eu cheguei, anda nesse kart para mim aqui, dá umas voltas para mim. No DD2 tinha um kart forte, ele não está andando de kart, né? Ele está de carro. Ele chegou, andou, aí parou, falou, tem pouca traseira, precisa melhorar lá. Ele não fala se você precisa botar o cubo diferente. Sei. Tem muita frente, não fala se você, quando está de cáter ou se tem, por que tem. Ele só fala, até hoje é igual. Melhor aqui que fica melhor, melhor aqui que fica melhor, melhor aqui que fica melhor. Tudo que ele vai falando, você vai fazendo, ele não sabe o que você fez. Aí você pega o relógio, você vai ver a diferença que deu.
Esses meninos de hoje, eles não têm tanta essa oportunidade, eu acho. Eu entendi. De falar. Porque a hora que para, já vem 500 nego em cima. Computador, vem isso, vem aquilo, entendeu? Não? Aqui você freia, aqui você abre mais, aqui você andou mais, aqui você andou menos. Não que seja ruim, mas ele não tem como falar. E ele tem até medo de falar alguma besteira que esteja completamente no computador diferente. Porque tá escrito outra lá, entendeu? Não? E nem sempre, o kart tem disso, né? Nem sempre, começando pela cambagem, né? No carro e aqui, totalmente diferente. Mas o kart tem sempre isso. Nem sempre o que na teoria funciona na prática, né? Aliás, assim, quase tudo, né? Quase tudo, né? Eu vou explicar o porquê disso aqui. Ah. Eu vou explicar. Tudo no kart, em qualquer coisa, por exemplo. Vamos falar de um eixo traseiro, tá? Sim. Aí você põe um eixo X lá, né? Aí tá legal. Aí você endurece mais um pouco. Ou melhorou mais. Aí você endurece mais, piorou tudo. Então tudo tem um equilíbrio e volta para trás. Sim. Entendeu? Não? Tanto faz para ir para cima ou para ir para baixo. Então, essa sensibilidade que você precisa ter, ou da pista, de coisa, precisa muito do menino. Mas aí é que entra o raio dessas telemetrias, desse negócio todo. Coach falando que você tem que entrar aqui, que você tem que pisar lá. Sabe? Sim. Você não tem muita liberdade para você fazer suas coisas. Entendeu? Essa é a minha opinião, tá? Não que seja errado. Eu estou dizendo, o mundo mudou nisso aí. Então, sim, você pega o menino hoje, ele desce do kart, ele nem fala mais. Tem 3, 4 caras para discutir o que ele tem que fazer. Por que tá ruim? Tá ruim, né? Tá ruim. Por que tá bom? Tá bom. Assim mesmo. E aí, tinha que ser um complemento daquilo que a gente fez, mas com ele dando essa informação, né? Ele tendo essa... Intimida o menino, né? Intimida. E se ele for acanhado, se ele for... As informações intimidam o menino. Porque a faixa etária cada vez é mais baixa. Sim. A faixa etária é cada vez mais baixa. O mundo mudou, não adianta, pô. Eu tinha 14 anos, eu tinha que dar a mão para minha mãe para atravessar a rua. Hoje eles têm 7 já estão atravessando sozinhos. Liga o computador e fala inglês, pô. Ou não? É assim mesmo. Você fala inglês, é tudo em inglês. Eles já sabem mexer em tudo, sabem olhar tudo. Entendeu? Não. Então, você vê 15 anos, você corre de Fórmula, pô. Pois é. 15 anos você corre de Fórmula, ou não? É. Tudo prematuro. E é um carro que dá 200 e tanto por hora, pô. Ele não tem carteira de motorista, mas guia um carro que anda 200 por hora. Mas você tem 15, você vai mais 3 anos para você tirar a carteira. Você acha que esse menino não podia estar andando na rua? Até podia, vamos dizer. Mas, então, é complicado. Viu? Tio, dos mundiais que o senhor participou, foram quantos? Vixe. Esse foi o primeiro. Depois, acho que foi, participei de Nivelle, em 73. Quando aquele brasileiro ganhou o primeiro, foi o primeiro que ganhou foi o Ribas lá? O do Ribas eu não fui. Do Ribas, o primeiro campeão do mundo foi o Ribas. Foi o Ribas, não, o primeiro, né? O Ribas, dos anos 80. Era já é bem recente, então. Era antigo já, 80, era antes dos anos 80. Sim. Acho que era. Não, digo assim, é 90, mais recente do que dessa época aqui, né? Não. Essa é 70, né? O Ribas já na época do Ayrton. O Ribas era 80, mas ele foi correr no campeonato, foi nos Estados Unidos. E aquele campeonato deu um problema lá nessa corrida aí. O que aconteceu? Ele é campeão do mundo, é ele, não é a menor dúvida. Sim. Mas muitas equipes se retiraram, porque o americano faz um negócio muito grande, de reta, eles não gostaram, pediram para mudar, não mudaram. Enfim, ele foi o campeão do mundo, foi ele. O segundo foi o Gastão Fraguas. Lembra? Que eu estava lá, que foi em 95, acho. Sim. Eu tava quando lá, o 100 bombava aqui no Brasil, né? Deixa eu ver, tinha uma base boa aqui no Brasil, os brasileiros iam lá e andavam bem, né? Depois o outro foi logo, não demorou muito, foi o Carrapa Toto. Isso. Eu também estava lá, foi lá em Ugento, no sul da Itália. Depois do Carrapa acabou, né? Não, depois do Carrapa o Morgato, né? O Morgato. Fazia 14 anos, acho que né? O narrador falou lá. Morgato agora, é isso aí mesmo. Morgatinho, né? Passeou, né? Você vê, nós temos bastante cara. Nós temos gente talentosa e que Gabriel tá lá, tá ganhando corrida lá, pô. Fazendo pole. Fazendo pole, ganhando corrida. Você sabe que eu vi o Gabriel, eu não acompanhava ele de perto, mas aí depois que eu voltei para São Paulo aí na pandemia, e eu vi ele lá no Beto Carreiro com a mão toda suja, né? Tá trabalhando. E aí eu vi muito da gente naquilo, né? Porque assim, eu chegava lá no seu escritório e dizia, eu quero correr final de semana aí, mas o tio vai fazer o motor e eu preciso de pistão, tio. Então, aí nós vamos chegar, então o talento dele não existe, é top e tal, não tem problema nenhum.
tá num lugar legal, tá trabalhando, tá assim com os caras, né? Sim. Concorda, não? Porque você precisa ter tudo. Você precisa ter o cara Conjunto. que tem o motor para falar isso. Não, o motor vai para ele, não vai para o outro. Tanto que, às vezes, o Olinho vai lá e não anda nos 10. É verdade. Na equipe dele. Na mesma equipe, Você não vai falar que o Olinho chega lá e não sabe andar? Não Exato. existe isso. Concorda? Estou falando do Olinho, que é um dos tops que nós temos hoje aqui, né? O Gabriel tá lá, mas como ele tá? Ele tá dentro do negócio, trabalhando lá, dormindo lá, a mão, dormindo lá, dormindo junto com os mecânicos, acorda junto, entendeu? Não? Família, né? Virou família lá. Então ele está onde? Numa equipe top. Lógico, o Maurão falou uma observação que eu não tinha reparado. Nele aparece a bandeirinha da Itália. Ele? Quando anda lá. E eu, se eu não me engano, acho que é isso mesmo. Eu cheguei a ver, não. Quando eu vou ver se os brasileiros estão andando, terminou o resultado, assim, de tomada, ou as classificatórias. Se eu não me engano, é isso mesmo. Dele aparece a bandeirinha, assim, já incorporou já, assim, né? Os caras acreditam nele, né? E isso é muito bacana. Mas, assim, se a gente tivesse uma base mais forte, ou mais parecida com a de lá, forte né? Porque os pilotos daqui são bons. O brasileiro chegava lá com um pouquinho mais de chance, né? De mostrar serviço, não é? Por exemplo, o próprio Caio, por exemplo. Sim. O próprio Caio chegou lá, eu tenho um relacionamento legal na Europa, levei ele para lá, tudo. Sabia da facilidade que ele tem, ele foi bem pra caramba lá. Entendeu? Já, por exemplo, botei ele já de cara na Tony Kart, que era na Cosmic, que é a mesma. Aí chegou lá, o Roberto chegou e falou, pô, ele é muito bom, mas ele anda muito depressa. Não é o estilão deles, né? Uhum. De cara, né? Eu cheguei e falei, pode deixar que eu cuido dele. Então, para pôr na cabeça dele, mas ele pega, entendeu? Não? Entendi. Ele pega. Ele teve uma dos hits lá, que ele ganhou. Aí eu tô aqui, né? Aqui, ó. Aí ele vem vindo do parque fechado lá. Vem ele e o pai dele, né? Vem ele e o pai dele. De salto alto, né? Ganhou, né? E aí, o que você achou, né? Posso falar o que eu falei, não? Pode, lógico. Aqui pode falar tudo. Eu falei, uma merda. O Fábio faz pi, depois se precisar, né, Fábio? E aí, o que você achou? Uma merda. Aí o pai dele, ele vira pro pai e fala, pô, pai, esse velho é louco. Eu chego em quinto, ele fala que tá bom. Eu chego em primeiro, ele fala que tá ruim. Tá bom. Você já sabe o que eu tô falando. Aí pego, fico sentado, esse é o Caio. Vou lá, estou sentado aqui. Aí passa um tempo, ele esfria, senta do meu lado. Já sei o que você quer falar. Eu falei, você sabe, né? Não sabe? Sabe, sei. É ali na curva 3 e naquele S, né? Eu falei, tá vendo como você sabe? No fundo sabe. Se você continuar assim, você não chega nos 10 numa final. Esse era o Caio, entendeu não? Então ele sabe o que ele fez de errado lá e que não era para fazer aqui, não era para fazer lá. Tem o feeling, né? Então, mas isso que eu estou falando para você, por exemplo. Então ele tem uma facilidade para fazer isso e tem, por exemplo, ele consegue se julgar onde que estava. Eu não falei o que tinha acontecido. Eu só falei que não gostei. E ele ganhou a corrida. E foi nesse mesmo campeonato que depois ele chegou em... Porque ele foi terceiro, né? Foi terceiro nesse campeonato. Foi nesse campeonato? Foi nesse campeonato. Era a primeira vez dele lá, pô. Eu lembro. Era a primeira vez ele foi dele ovacionado lá, né? Hã? Ele foi tão aplaudido quanto o cara que foi campeão, lembra, né? Aí chegou na terceira, na final. É o que eu conversei com ele, né? Cheguei para ele e falei assim, Caio, o negócio é o seguinte, ó. Para ganhar não dá. O cara da Rick Flynn lá, larga, ele abre daqui lá, vocês não pegam mais, não tem saída. É muito difícil. Aí eu falei, primeiro, impossível. Agora, com o outro cara, que até de Fórmula 2 hoje, era o... Daqui a pouco eu lembro o nome dele. Tá. Eu falei, com esse aí dá para enroscar. E ele é o queridinho do cara da Tony Kart lá. Ou esse outro. Já corria lá. É um inglês. Eu falei, com esse aí, tá. Agora você pensa o seguinte, você não vai ser seu primeiro ano, tá? Não vai ser seu primeiro ano aqui. Porque seguramente você vai voltar aqui, porque vai... Eu sei quanto que eu paguei para ele correr lá.
Paguei o que paga hoje, caro pra caramba tudo. Aí você, de repente, pelo seu resultado, você começa a ter uma facilidade de preço, inclusive, né? Bom, aí o que aconteceu? O Novalac, o cara chama, lembrei o nome dele. Você vai brigar com ele, de repente, dá um enrosco aqui, vocês são os dois da Tonicat, você que sabe. Pra mim, eu só gosto de primeiro, eu não gosto de segundo nem de terceiro. O primeiro não dá, pronto. Aí ele foi e falou, tá bom, deixa comigo. Foi a corrida inteira, tudo. Dava para ele arriscar, entendeu? Sim. Mas aí ele pensou bem, chegou em terceiro. Ele podia ser segundo, mas ia ser meio na marra, assim, meio forçado, sim. Entendeu? Não, os dois da mesma equipe. Aí o que aconteceu? Acabou a corrida, o Roberto Robazzi, dono da Tonicat, entrou no box, foi lá e deu os parabéns para ele e os parabéns para mim, né? Entendeu não? Sim. Pela cabeça que ele ficou para correr já. Ligou ali pro conjunto, né? Entendeu não? Pra equipe, pro time. Daí para frente, aí o negócio mudou um pouco, porque ele teve que mudar de equipe. Ele já corria no Tonicat, se custou 15, ele ia pagar 5, vai. Ah, entendi. Eles queriam ele lá. Não fala com ninguém sem falar comigo. Mas aí pintou um negócio lá da arte? Da arte, é. O cara tinha comprado uma parte da Bírio, ele entrou no meio, falei, pô... Aí deslanchou, né? Porque daí levou ele também, o mesmo cara levou ele pro carro? Mas não. A equipe era muito ruim naquela época lá. Eu falei, o carro era ruim. Não vai a lugar nenhum, mas o bonde passou, você tem que pegar, cara. Sim, ele sacrificou o que ele poderia ter de resultado na outra para ir num barco onde ele podia ir mais pra frente. Corrida é o seguinte, o bonde passa, você pegou, você não pegou, tchau. Tem o time certo para passar ali, tem o time certo ali, ou não passa pra duas decidir. Vezes, não passa, né? 2 vezes, não. Não pode errar, errou, dançou. Acabou. Dançou. Então, o que aconteceu lá foi isso aí. Quer dizer, o cara é o dono dele hoje, né? Até hoje, né? Até hoje é o dono dele, o Todd, o Nicolas Todd, é ele que banca ele lá. Mas, por exemplo, para ele correr esse ano, que seria a Fórmula 2, uma parte ele arrumou, faltava um pouco de dinheiro, já não arrumou, tem que voltar para a Fórmula 3. Aí você volta para a Fórmula 3, mas em que equipe? Não volta na Fórmula 3 na top, né? Aí não vai fazer nada, pô, não adianta. Corrida hoje não tem choro, cara. Ou você tá no melhor. Tem que ter tem que estar no lugar certo, com o carro bom, com tudo. Você no dia bom, porque tem um cara que igual você ali que vai. Que boa, pô. E tem muito nego que acelera, né? Então é complicado demais, pô. Cada vez é mais, né? Cada vez é mais complicado. Porque você não tem mais o piloto fazer uma diferença tão grande. Não tem mais. Na minha cabeça, não tem. Tio, aqui no Brasil, o senhor acha que a tendência é que a gente vai conseguir dar esse upgrade aí pros motores mais igual na Europa agora? Já, por exemplo, o X30 já entrou ali Eu acho muito interessante isso aí. Eu acho que é legal. Eu acho que teria que... O custo-benefício vai ser interessante, talvez. Vai, porque não é... Entendi. Sabe? Para você ter uma ideia, quando a Cadete... É que hoje a Cadete é subsidiada, você aluga o motor aí por R$500 e corre, né? Mas quando a Cadete, que o Luca, o meu outro filho, corria de Cadete, que era livre o motor, eu tinha que pagar R$2.500 para alugar do motor. Faz tempo isso, cara. Para ter o motor do cara tal. Senão, não adiantava. Ou você tinha o motor do cara, ou você não andava na Cadete. Isso aqui não era só eu, tinha um monte. Ainda ficava te esperando sentado ele te dar o motor ainda. Aí abusaram demais, aí cortaram e fizeram motor de sorteio, né? Você vê, uma Cadete. Hoje em dia, outro negócio que tem é o seguinte, como a faixa etária é muito baixa hoje, a faixa etária é baixa, o cara chega na 15 anos, ou ele tem pai ou ele não corre, concorda ou não? Porque automobilismo não adianta, automobilismo gasta dinheiro, não tem automobilismo barato, não existe isso aí, não existe.
ou é no kart, ou onde for, não existe. Falar aqui é barato, não existe, não existe. Existe umas que são mais acessíveis, outras menos, só isso. Agora, por isso que eu estou falando, se você não tiver, por exemplo, você precisa ter o que você... Fora isso aí, você precisa ter um cara que te oriente nessas coisas, entendeu? Não? Sabe, do que você vai fazer, se você faz isso, se você faz aquilo. É complicado hoje o negócio, não é fácil, não. Aí você pega esses meninos de hoje, pô. Você pega hoje um menino, você pega cadete. Tem menino que tem 3 anos de cadete aqui, correndo aquele negócio lá, pô. Começou pequenininho. Olha quanto que ele tem de largada já. Então. Aí ele chega na Júnior Menor. Ah, ele tem 11 anos, foi pra Júnior Menor, não tem mais idade pra cadete. O cara tem 3, 4 anos de corrida mais que ele. Aquele que entrou no Júnior Menor, ele até pode acelerar, mas vai ser difícil Vai ele alcançar demorar. esses 4 anos que o cadetinho teve de largada, assim, né? Eu tenho um aqui assim, ele é bom, vai ser bom, tudo. Sim. Mas ele fez nem 1 ano de cadete e já deu idade para ir para outra. Poderia continuar cadete. Falei, não, vamos na Júnior, vou fazer o quê? Ela tá apanhando, ele anda legal, mas os caras... É outra coisa, aquela turminha vem junto, eu respeito você. Chegou ele no meio lá... Pum. Você sabe como é que é. É hora de voo, né? O outro ali é. também já aconteceu um monte de situação, esse de 3, 4 anos, que ele consegue sentar lá e arrebentar. É isso aí. Tio, manda um recado pra galera, os pais de hoje, que são tudo mimizentos, não foram criados ali daquele jeito raiz do kart, né? Do kart que a gente foi, né? Nessa geração aí. Eu acho muito legal pelo seguinte... O quanto é legal trazer o filho pro esporte? Como é que é? Como? O quanto é legal um pai hoje, porque hoje tem N esportes pro cara praticar, né? O cara pode ser tenista, ele pode, né, assim, cavalo, não sei o que, todos que gastam bem, até gastos parecidos, né? Porque... Mas o porquê do automobilismo, assim, na sua opinião? Eu acho o seguinte, por exemplo, a primeira coisa, o pai também precisa gostar. Sim, normalmente vem do pai, né? Normalmente vem do pai, porque o pai dá a oportunidade do filho porque ele gosta. Sim. E o filho gosta ou acaba gostando, ou foi criado num ambiente mais ou menos parecido com isso, entendeu? Teve a oportunidade de andar, tudo. Senão ele não vai chegar lá, vai passar longe disso. Porque a criança não tem uma cabeça formada se não tiver um antecedente de corrida, de família, de amigo, ou dele tiver uma oportunidade, entendeu? Então, e não tem outra saída, é o pai que tem que estar junto mesmo. Os pais têm que estar juntos. Né? Porque não tem outro jeito. Como é que você vai pegar com a faixa etária que tem? Não é escola, né? Que você entra, deixa aí e pega na saída, né? Não tem como, né? Tem como. Tem que estar todo o tempo ali apoiando ele na derrota, porque ele tem que aprender a perder primeiro para ele começar a ganhar. Não complicado, tem muito lado emocional. Se você pegasse, por exemplo, na minha época, que era completamente diferente, né? Mas não precisava muito, não. Na época que o kart passou para adolescente de 14 anos, os próprios pais não eram tão frequentes assim, entendeu? Não. Vinham os meninos sozinhos? Por exemplo, eu com a minha escola, eu tive um negócio que foi muito interessante. É uma idade de adolescente, é um terror, né? Ele quer roubar o carro, ele quer... Fazer tudo, né, ao mesmo tempo. Quer fazer bagunça, aquele negócio todo. E tem pai que não conseguia domar. Aí um falava com o outro, de repente ele fala, põe ele no kart. Que legal. Porque ele já é um menino que já é... Sim, acelerado. Já é acelerado. E você não sabe quantos pais vieram comigo depois que eu mudei a família dele inteira por causa do kart. Porque quando ele começa a correr, ele tem uma carteira de uma CBA de piloto, o outro amigo dele sabe que ele é piloto, acaba essa euforia dele de, para que eu vou roubar o carro? Eu corro, sabe, coisa assim. Sim. Ele passa a ser mais. Nessa faixa etária de 14 anos foi a coisa mais interessante que você pode imaginar. E o pai já não consegue mais acompanhar mais o filho com os 14 anos. Porque hoje em dia não. Hoje em dia os pais começam com de 5 anos e vão embora. Os pais são de outra geração também. Sim. Naquela geração, não. Na minha, nem falar. Meu pai nem sabia que eu corria, acho. Tô falando, mas era assim, não tinha, você não via um pai na pista. Era tudo marmanjão já, não tinha. O único que tinha o pai que era o Fittipaldi, e o pai dele era de corrida. Nenhum, não tinha.
Não tinha. Não existia. Mas aí para o senhor viajar para fora, tudo aí os pais já sabiam que você ia disputar um campeonato grande. Não, isso tal, aí sim. né? Isso aí sim. Não, sabe, assim, mas é que não tinha hoje. Hoje, por exemplo, eles vão com a família para a pista, concorda? Você pega, por exemplo, família, né? você pega, por exemplo, vamos pegar um F4, né? Categoria top de carro, sim, caramba, tudo. Tá o pai, mãe, tio, avô, tudo, a família inteira lá, pô. E no kart é igual, pô. Você pega a família dos pequenininhos, pode ver o que tem de gente, pô. O que tem de gente acompanhando, dando força, tudo. Pai, todo mundo da família. Tudo. Quanto menor, mais gente. Quanto menor, mais gente. Quanto maior, vai esfriando um pouco. O pessoal vai enjoando também, né? Vai esfriando um pouco. Então, se numa época era 18 e hoje é 7, você imagina a diferença, né? Imagina a diferença. O mundo evoluiu demais, pô. Aí você fala assim, por exemplo, conforme eles vão baixando a categoria, como eu sou muito do ligado isso, de repente baixou para 14 anos. É um absurdo, um menino de 14 anos correr. Para mim já não era mais esse absurdo, entendeu? Não. Porque as coisas evoluem. Hoje você pega um menino de 8, mais 8 anos, assiste uma corrida, vê as coisas que eles fazem. Não, parece um adulto. Tira dali, aí tira o capacete, aí que você vê que é tão minhãozinho, tão pequenininho, né? Uma criancinha, né? E você vê na pista, faz tomada, cruza, vai embora, disputa freada, faz caramba. Tio, queria agradecer. A internet mudou tudo, o mundo, não adianta. Demais, né? Tem muita informação. Demais. Daqui a pouco, em vez de mecânico, é babá que vão na pista. Vou falar das palavras do Maurão pro senhor, que queria agradecer pro senhor estar aqui. Eu que agradeço. Só um minuto. É uma honra ter passado a minha infância e aprender com um homem como o senhor. Muito obrigado. Precisamos chamar o senhor também. Que tornou a gente do jeito que a gente é, né? E eu acho que o senhor é um patrimônio do kart, assim como o Cláudio, o Elcio, né? O Tchê. São pessoas que começaram. Que começaram. E que deram esses bons exemplos pra gente, né? Assim, eu acho que quem sabe quem é o senhor, quem sabe quem é o Maurão da vida, fica até difícil do cara fazer cagada na vida. Sabe? Porque é verdade, porque ele vai ser cobrado por pessoas que a gente respeita, né? É verdade. Eu dou um exemplo assim, para alguns que falam, amanhã depois a gente pode perder um pai, uma mãe, mas a gente teve um monte de tio, um monte de pai, um monte de irmão, né? Que são essas pessoas que olham pra gente de uma maneira assim, tipo, eu te conheço, não vai pisar na bola aí porque eu tô de olho em você. É isso aí, mesmo. Tá bom? Agradeço o senhor por ter vindo aqui. Eu que agradeço a oportunidade de falar com vocês e o espaço está aberto aqui para o senhor mandar também, como eu falei para o Maurão, mandar os pilotos aí que o senhor fala, entrevista esse moleque aí que ele é atirado, que ele é invocado, que vai dar certo. Assim como teve vários que passaram por esse aprendizado com o senhor, tá bom? Agradeço muito a oportunidade de estar com vocês e estou sempre às ordens, se vocês precisarem de alguma coisa que eu possa contar. Agora faltou trazer o seu Mário aqui, né? O seu Mário, tá feito convite aí para o senhor vir aqui falar com a gente. Seu Mário é o top de todos. Galera, acompanha em casa aí, esse é o 3º episódio da 2ª temporada do Podcart, o podcast oficial da CBA e do Banco BRB. Um abraço. Um abraço para vocês, muito obrigado.